Nessa coletiva ele falou dessas possíveis mudanças. Pedrinho terminou a participação dele lá no Pré-Olímpico, está voltando já a São Paulo, enfim. É um jogador que vai ficar à disposição. Eu me lembro que na primeira vez, antes do próprio jogo contra o Guarani no Paraguai, né? Que o Thiago Nunes foi questionado sobre o Pedrinho, e ele disse que pediu calma, que o Pedrinho tinha que chegar, se adaptar à nova filosofia, para poder ir conquistando espaço no time. Só que agora, não é sequência em temporada. Agora é uma estratégia de 90 minutos para você não morrer da Libertadores. Tem que jogar o Pedrinho? Óbvio, eu discordo frontalmente. O bom jogador, ele vai caber em qualquer situação. E ele se adapta à boa situação. O Pedrinho é um bom jogador. Não acho um gênio, não acho um craque. Não acho que tenho de jogar toda a responsabilidade da qualificação na próxima quarta-feira para o Pedrinho. Porém, ele é um cara que é decisivo, tem um talento diferente. Além dos problemas elencados pelo Paulinho em relação ao Corinthians, eu vejo outros problemas. Não só o Luan, que às vezes precisa de um pouco mais de intensidade, ser um cara mais móvel dentro de campo para sair de marcação, para ser um referencial técnico, ou então o Sid Clay, que veio muito fora de forma e que talvez agora o Piton seja o lateral. Mas o Corinthians para mim tem. Acho o Pedro Henrique um zagueiro muito instável. Ontem foi mal de novo. Perdão, contra o Guarani. E ontem também. Ele falha no gol. O que ele tá fazendo na lateral esquerda? Porque o Piton não estava lá. Mas o zagueiro também não tem que cobrir a lateral de ninguém. O zagueiro tem que voltar na dele. Porque quando sai o cruzamento, no primeiro poste, onde era a função do Pedro Henrique, ele não tá lá. E não corta, né? E segundo, os dois ponteiros do Corinthians, tanto o Everaldo como o Janderson, correm muito. Ponto. Aí é o espaço onde o Pedrinho pode jogar. Exatamente. Pelo lado. Aí, então, assim. Não tá pra você. Na minha ótica, eu faço desculpa, na minha ótica, assim, o Everaldo, pra mim, não é jogador pra ser titular. Nem era no Fluminense, mas tinha espaço, o Fluminense tinha espaço pra ele, e não vejo ele como titular do Corinthians. E o Pedrinho voltando é a mesma coisa que fez o Odair com o Wellington Silva ontem. Chegou do Inter e botou pra jogar. Você mantém o Janderson no time? Aí eu mantenho o Pedrinho, Luan e Janderson. E o Janderson pela esquerda. Aí você tem um Everaldo no banco de reservas para uma alternativa de jogo. Sim. Agora, se tá voltando da seleção olímpica, tá em forma, tá em condições, e é um jogo importante, e é um jogador que é diferente, não é aquilo como o Fascicano falou, não é um nota 10, mas é um jogador 7, 7,5, com muita qualidade, com muita habilidade, e está em forma física e técnica bem, porque vem jogando, não está machucado, tem sido escalado, está jogando na seleção brasileira, por que não jogar no Corinthians? O Corinthians precisa do talento dele. Evidente que eu não vejo o Pedrinho fora do próximo jogo, apesar de não ter ainda trabalhado com o Thiago, né? Não trabalhou com o Thiago ainda. Mas o Thiago, claro, evidente, vai tentar dar prestígio para os seus jogadores com quem ele está jogando, mas ele vai reconhecer, essa é a minha leitura, é meu ponto de vista, vai reconhecer que o Corinthians precisa do talento do Pedrinho na quarta-feira. Porque aquilo, se não passar na quarta-feira, meu camarada, aí a bomba vai cair no colo dele, né? E assim, aí não tem jeito. A gente não pode confundir velocidade com aceleração de jogo. São coisas completamente diferentes. O jogo acelerado, ele pode ser feito sem 2 pontas de velocidade. Se você tem caras que tocam a bola com habilidade, que ultrapassem os espaços com versatilidade, você já tem um jogo acelerado. Sim. Né? Então, o Corinthians, para mim, tem 2 ponteiros que correm muito com a bola. Não pensam o jogo. Nem o Everaldo, nem o Janderson. Acho limitados. Então, a entrada do Pedrinho é para o Corinthians ganhar inteligência pelos lados, para ter um cara que vá saber trabalhar com lateral, fazer uma ultrapassagem, uma tabela, joga por dentro, ora então eu vou tentar decidir a jogada por mim. E por outro lado, o Corinthians corre contra o tempo para recuperar o Ramiro. A volta do Ramiro é importante para quarta-feira. É um cara rodado, um campeão de Libertadores e um cara que voltou a render bem nas mãos do Thiago Nunes. Só saiu porque machucou. Mas acho que ele não volta a tempo para a quarta volta. O Corinthians trabalha com a hipótese. A expectativa é de que tem uma possibilidade. Outro detalhe importante que a gente viu ontem é o Gustavo, gente. Queira ou não queira, para um jogo como esse, uma bola alta na área decide. Mas olha só, Paulo Lima, ontem... O Corinthians não joga com bola alta na área. Ontem o Corinthians fugiu com 50. Sim, mas 50 cruzamentos do Corinthians. A presença do Gustavo. Mas aí que tá, Paulo Lima, esse não é o jogo do Thiago Nunes. Não é o jogo do Thiago Nunes. Mas num jogo decisivo, você bota o cara lá e ele mete um de cabeça. A gente viu, o que a gente vinha elogiando o Corinthians, até mesmo nas derrotas e nas dificuldades com o Mirassol?
Time que vem jogando, os jogadores muito mais próximos, técnica, andando em bloco, aproximação, toques rápidos, curtos, verticais. É isso. Ontem, 50 bolas na área. Uma delas é... Me diz quando que o Atlético Paranaense jogou assim ano passado. Não jogava. Esquece. Não jogava. Tudo bem, até concordo com você. Você tem um jogador. Há quanto tempo o Thiago estava no comando do Atlético Paranaense? Você tem um jogador Ele com já essa estava lá há mais de um característica. ano, né? Mas aí, Paulo Lima, o Gustavo, no banco, você tem uma característica de mudar um jogo. Isso. Mas aí é desespero. De uma tentar necessidade. resultado. E aí eu não classifico como desespero. E não convicção. Eu acho que não é desespero, acho que é uma Convicção para buscar tática. resultado? É para tentar mudar um jogo. Eu não acho. Mas ontem mais rifou do que quando você cruzou. fala do trabalho do Thiago no Atlético Paranaense, tem que se consolidar um trabalho de quase 2 anos. É um trabalho de quase 2 anos. Agora não, um trabalho de um mês e meio. Mas se ele tem uma Agora, ideia se você de tem jogo... um cara de 1,90 m e tal de altura, num jogo que você precisa de uma bola alta na área, é alternativa. Não, mas isso aí, Não é claro, em não é qualquer nem time. alternativa para convicção. entrar. Em qualquer time. Mas não você jogar em função dele. Não é a vocação. Pelo menos não é a característica do trabalho do Thiago. Mas ele ontem jogou com ele, não jogou? Jogou com ele. Jogou com ele. E não foi bem. Mas Não, perdeu o tudo jogo. bem. Mas ninguém foi bem ontem. Né? Quase Porque, ninguém jogou bola porque ontem. mudou radicalmente a característica do que o Corinthians está tentando fazer. Exatamente. Mas ele não tem outra opção para jogar. Ele tem o Wagner Love. O Wagner Love não é esse pivô, ele é um cara mais móvel. O Corinthians jogava mais por... O que eu acho que ele está pensando até no Gustavo? Exatamente por isso. Falou, cara, eu preciso testar esse cara jogando para uma situação de emergência que eu preciso de um cara alto na bola alta. O que eu acho, Paulo, é assim, a alternativa que os técnicos têm que ter para mim são alternativas que tentam sair da mesmice num jogo. Por exemplo, em vez de você ter uma segunda opção, a tal da bola quebrada aérea, que eu acho muito simplista, muito pobre no futebol hoje, você pode ter um time que no meio do jogo muda o seu sistema. Vamos sair então de 4-4-2, vamos fazer 3 zagueiros para soltar os laterais, para buscar alguém por dentro. Acho que essa seria uma alternativa mais legal. Renata, eu falei aqui durante a reportagem, olha, o Gabriel estava falando ali, eu falei, Gabriel pode pintar nesse time titular contra o Guarani? A Renata na mesma hora, não, eu não acredito. Será que não pode ser uma surpresa quando o Thiago fala em mudanças no time? Você não acredita no Gabriel? Não, acredito que não. Eu vejo um Corinthians ainda muito frágil defensivamente. Mas eu acho também que a gente não pode comparar, analisar um Corinthians de ontem projetando o jogo de quarta-feira. A gente teve o Fagner entrando no segundo tempo, o Luan também já nos minutos finais. E eu acho que quando o cara de criação não vai bem, é muito difícil o time ir bem. E quando eu falo cara de criação, eu falo do Cantillo. Que ele, pra mim, é um cara que tem que pensar ali pro Corinthians. Ele recebe a bola ali do Camacho e aí vai distribuir o jogo, enfim. Ele não foi bem ontem. De todos os jogos até aqui, foi o jogo que ele não foi bem. Né, comparando... Natural também, né? Início de temporada, se ele tivesse um jogo abaixo da média. É evidente, claro. Nessa média dele, que é muito boa. A média do Cantillo é excelente nesse E vale valorizar também o trabalho do Elano, né? Sim. A Inter de Limeira começou o primeiro jogo perdendo de 4-0, goleada, e agora já briga por classificação. Ele foi muito inteligente ontem. Verdade. Fala aí, Facicani. Como está o Danilo Avelar? O Danilo Avelar? Ele agora está como opção na zaga, né? Pode ser uma opção. Como zagueiro pela esquerda. Ele ganha um jogador mais experiente, um jogador mais alto, né, em relação ao Pedro. Essa é uma surpresa. Um cara que não tinha pensado nisso. Pode fazer a dobra com o lateral. E ele pode até, numa possibilidade do Danilo Avelar, ele fazer até 3 zagueiros em algum momento do jogo, porque ele pode ter o Avelar aberto pela esquerda, o Gil, pode colocar um Bruno Mendes e soltar o Piton e o Fagner com um volante, um meio e 2 atacantes, um Bozelli e Wagner Love no ataque. Um 3-4-3. Ou um Pedrinho, Wagner Love, Bozelli. Não tinha pensado. Esse tipo de mudança, é esse tipo de mudança que me chamaria mais atenção. É você dentro do jogo mudar o seu sistema, como a gente vê equipes europeias fazendo ao longo do jogo, ora vai para uma linha de 5, ora vai para uma linha de 3, eu confesso, e você quebrar o adversário na surpresa tática. Eu confesso quando eu pergunto para vocês do Gabriel, porque esse sistema de jogo, na ideia do Thiago Nunes, depende muito do quê? Da saída de bola com qualidade e velocidade. Que é o Camacho e o Cantillo. Ele conseguiu lá nos primeiros jogos do Campeonato Paulista, mas ele já vem tendo dificuldades nessas saídas desde o jogo contra o Mirassol. Então eu não sei se daqui a pouquinho a presença do Gabriel pode trazer um pouquinho mais de equilíbrio defensivo. Sim, e o Gabriel tem qualidade na saída de bola.
Não sei, mas o Camacho lembra bem a Renata, né? O Camacho é homem de confiança do Thiago Nunes. Cantilho hoje é o equilíbrio do time. Ô, Calheiros, olha, e não se assustem se o Sid Clay voltar a ser titular na quarta-feira. Eu ia falar sobre O isso Sid agora. Clay foi poupado, segundo o Thiago Não Nunes. se assustem, porque ele é um cara que o Thiago está apostando na força dele, na qualidade dele. Não se, porque a consciência, o trabalho mental e a estrutura do Thiago, ele vê uma equipe montada. Ele foi assim no Atlético, mas ele trocava pouco. E essa equipe montada do Corinthians passa por ajustes. Eu acho, principalmente, quando o Cafacincani falou dos dois homens do lado do campo, é onde eu acho que é o desequilíbrio do Corinthians. Janderson e o Everaldo, os dois juntos, esquece. Eu acho que o time não pensa, Paulinho. Não tem inteligência suficiente para servir uma bola.